Amado Senhor, é no nome de Jesus Cristo que temos vindo até a tua casa uma vez mais. Agradecidos a Ti estamos pela oportunidade que Tu nos concede, por estarmos com vida e saúde, por poder ver os nossos irmãos, por poder com a nossa própria voz agradecer a Ti pela da vida. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por Tua palavra. Pedimos que ela venha de encontro às nossas necessidades, porque estamos carentes do Senhor nesta hora. Colocamos diante de Ti nossas vidas, pedimos perdão dos nossos pecados. Cremos que Tu estás aqui e tens galardão para aqueles que Te buscaram nesta hora, com sinceridade de alma, com contrito de coração. Tu disseste que quem Te buscasse Te encontraria. Nós estamos Te buscando nesta hora, Senhor. Sabemos que só podemos Te encontrar na Tua palavra, porque o Senhor e a palavra é a mesma. Ajuda o Teu povo, recebe o nosso povo, os nossos louvores, nossas orações, nosso ofertar, tudo que temos feito que diz respeito ao culto, que seja aceito por Ti nesta hora. Oramos pelos irmãos que estão em necessidade, aqueles que estão enfermos e aflitos. Só Tu pode tomar conta de cada um deles. E cremos que o Senhor cumprirá toda a perfeita vontade sobre a vida dos nossos irmãos ao redor do mundo. É no nome amoroso de Teu Filho Jesus que nós Te rogamos estas bênçãos para a Tua glória. Amém. Amém. Boa tarde a vocês. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos ler a palavra de Deus no livro de São Mateus, no capítulo 9. São Mateus, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 35. Louvado seja Deus. Mateus 9, 35. Nós estamos palestrando um pouco sobre a parábola do semeador, e este é já o culto de número 8 desta minissérie. São Mateus 9, versículo 35, está escrito: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Grande Deus, temos lido esta parte da Tua palavra. Glória a Deus. E pedimos que o Senhor abençoe nossos corações com a mesma. Que possamos ser ensinados pelo Senhor. Que nenhum pensamento humano, nada que diz respeito à natureza humana, possa interferir no aprendizado de Teus filhos. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. Graças. Aqui nesta escritura que nós acabamos de ler, Jesus faz uma confidência aos seus discípulos, mostrando para eles uma realidade, e ao se depararem com esta realidade, eles deveriam então fazer alguma coisa a respeito, porque não tem a quem reclamar. Reclamar o quê? Se a obra de Deus, se a igreja de Deus, se as ovelhas são de Deus, se o campo é de Deus, foi Ele que criou tudo. O interessante nisso é que nós é que temos que nos sentir incapazes de fazer o trabalho que tem que ser feito. Não conseguiremos fazê-lo. E por essa razão, o próprio Jesus disse para os seus discípulos, para eles orarem ao dono da seara. Quem é o dono da seara? Deus mesmo, não é? Amém. Em todas as parábolas de Jesus, ele sempre apresenta Deus, o seu Pai, como pai de família, como chefe da casa, como o grande fazendeiro, como aquele que tinha muitos empregados, né, sobre o seu comando e tudo. Ele sempre apresenta isto. E quando Jesus, em outra ocasião, quando ele pregou para aquela grande multidão a parábola do semeador, ele começou com estas palavras: um semeador
saiu a semear. Ora, um semeador, ele geralmente está ali com um compromisso, com uma responsabilidade abaixo de alguém. Ele é um trabalhador em uma seara e foi dado a ele esse direito de pegar semente e espalhar semente, distribuir semente. E vou dizer para vocês, não é uma vida fácil ser um semeador. Não é uma vida fácil a vida de um semeador. Quando Jesus diz, um semeador saiu a semear, e mostra a dificuldade que o semeador vai enfrentar em sua jornada por causa do tipo de terreno diferente, a variedade de terreno que está à disposição, aonde a semente pode cair, ou parte dela pode cair, à beira da estrada, dentro do matagal, dos espinheiros, por cima dos lajeiros, das pedras, até que uma parte cai na boa terra. Mas veja que situação. Poderia ser que todas as sementes caíssem numa boa terra, mas não é assim. Não é dessa forma. Eu estou aqui organizando meus pensamentos para ver aonde chegaremos com este tema. Porque este que disse, eis que o semeador saiu a semear, ele poderia ter sido mais claro. Como? Ele poderia ter dito, eu sou o semeador. Não seria mais fácil? Eu sou o semeador. Como ele estava falando em parábolas, ele não poderia ser tão específico. Mas hoje, para explicar a parábola para vocês, porque estamos em tempo de cumprimento destas parábolas, Amém. nós temos agora que ser um tanto quanto mais específico do que Jesus foi naquele tempo. Mas esta especificação só será feita para alguns, porque Jesus só deu explicação em particular para os seus discípulos. O que significa? Pegando um gancho do que eu falei em um culto anterior, você só pode semear se você se tornar semente. Porque aquele que estava ali como semeador, ele era a principal semente. Porque ele era a palavra de Deus manifesta. Onde Jesus estava, antes de sua existência, como um ser pensante, com uma personalidade individual, individualizada. Ele estava com o Pai, como você também estava com o Pai. Amém. Você estava na eternidade com Deus. Amém. Em forma de semente, fruto, atributo dos pensamentos de Deus. Assim também estava Jesus. Então você percebe que tem que ser semente para se tornar um semeador. Não tem como ser diferente. Você não pode passar adiante a vida de Deus se você não faz parte da vida de Deus, se você não tiver vida eterna em sua vida. Jesus estava dizendo, eu sou o semeador, porque ele era semente. E agora, quando você, nesse terreno, na sua mente, cai a palavra de Deus, e isto começa a germinar, a brotar, dar frutos, frutificar, então você também se torna semente. E uma vez que você se torna semente, automaticamente você tem que se tornar também um semeador. Amém. Com a diferença de que ele é o semeador, eu sou um semeador. Você é um semeador da palavra de Deus. Amém. Ou você não é semente. Agora, se você é semente e você se tornar um semeador da palavra, você não poderá semear outra coisa a não ser aquilo que é original, a vida de Deus se multiplicando através de você. Amém. Mas para isso você tem que renegar ou deixar de lado a sua própria vida, porque se há um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não dará fruto. Mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. Porém, como nem todo terreno é apropriado para que a semente germine e frutifique, então entenda que nem todos aqueles que saem para semear são semeadores da seara. Eles são destruidores da seara de Deus, porque eles estão semeando outro tipo de semente. Entenda que depois que Jesus começa a semear a boa semente, a palavra de Deus, como ele disse logo em seguida vem outro atrás, semeando o joio, não é? Semeando o joio.
Isto sempre aconteceu, e esta parábola estou fazendo de tudo para deixar um pouco mais claro para as pessoas deste tempo, para entenderem que neste período Deus tem seus semeadores na terra semeando a semente para este tipo de plantio, e este plantio é colheita. Este plantio é colheita. É tempo do amadurecimento da semente. E do mesmo jeito que Deus está mandando o fertilizante próprio para que a semente germine, os trabalhadores da UNDESM farão um trabalho extraordinário em um pouco tempo. O profeta disse que é uma curta mensagem que varrerá o mundo. Então é claro que o inimigo está fazendo a mesma coisa por outro ângulo, do outro lado. Ele tem seus trabalhadores, seus semeadores, que por terem recebido um implante, uma hibridação em suas mentes, eles se tornaram então participantes da natureza híbrida do diabo, uma deturpação daquilo que era algo tão bonito, tão original, tão belo. E assim eles começam a semear uma semente de discrepância, uma semente mentirosa, uma semente que entra em conflito com a palavra de Deus, porque este é o trabalho, o reino de Deus que está sendo estabelecido e o reino do anticristo, antipalavra, contra aquilo que é a verdade. Está sendo feito tudo agora de forma paralela. E eu fico pensando como fica um semeador neste tempo. Depois de você se entregar, depois de você deixar tudo de lado, depois de você trabalhar incansavelmente, você descobre que muitas das sementes que você espalhou vai ser comida pelos passarinhos, vai ser pisada de pé. Uma boa parte do trabalho do semeador, grande esforço que ele faz, nós poderíamos, falando aqui em termos bem humanamente, da forma mais humana possível, é como se boa parte do tempo do semeador fosse um tempo perdido. Porque é um tipo de trabalho, digamos, se ele trabalhou 8 horas, vamos dizer assim, vamos pensar que todo o seu trabalho de um dia foi o trabalho de toda a sua vida. E ele teve 8 horas de trabalho, então é como se 6 horas de esforço, de dedicação, de ministração, de pregação, de oração, de cuidado, de advertência, ficasse no vácuo, fosse perdido. Porque são a semente que cai num terreno inapropriado. É necessário você entender, conceber nessa sua mente tão pequena, que o que se perde não é a semente. Por isso é uma parábola. É falado de uma forma para se mostrar por trás disso uma lição. Não é a semente que se perde, não é a semente que morre, porque está estabelecido na Escritura que a palavra de Deus não volta vazia. Veja, não volta vazia. Deus não falaria sua palavra à toa para que ela se perdesse. Não, senhores. O que é que se perde? É a semente ou a pessoa que ouviu e não teve cuidado? Ou a pessoa que ouviu se alegrou mais, os cuidados da vida ultrapassou tudo? Não é a semente que se perde. Você tem que saber que disso se trata uma parábola. Está falando de pessoas. Jesus disse: o campo é o mundo, mas o mundo, a terra em si, não está ouvindo o que estamos falando, não está recebendo nenhuma semente de nenhum semeador. Mas as pessoas que estão no mundo, sim, disso se trata a mente das pessoas, que consegue mentalizar qualquer outra coisa e se projetar em suas imaginações malucas. Mas quando se trata do Evangelho de Jesus Cristo, eles não conseguem encontrar o fio da meada, sempre fica insatisfeito com algo, sempre está faltando alguma coisa. E a vida de um semeador, como já vos disse, é triste, é solitária, de expectativa e assim sucessivamente, porque ele sabe que boa parte do seu tempo, como eu vos disse, falando de forma bem humana, é como se fosse um tempo perdido.
Você quer ver? Jesus era o semeador. Você crê nisso? Que ele era o semeador? Amém. Eu tenho aqui um comando dizendo que ele era o semeador. Por isso eu estou fazendo essa afirmação com tanto gosto. Ele era o semeador. Amém. Mas o que a Bíblia diz? Veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Você imagina o que é colocar o alforje do lado, pisar do lado cheio de semente? Deixar seu compromisso, deixar sua casa, família. Você poderia num dia ficar um dia tranquilo em casa, mas você tem um compromisso, tem um campo, que além de tudo foi arado, foi cuidado. Vê? E você, debaixo do sol, às vezes com fome, suor escorrendo, e você semeando a semente. Você poderia estar em casa, você poderia estar deitado na sombra tranquilamente. Não, mas você tem um compromisso, porque você é um semeador, e você sabe que a semente não pode ficar retida, não pode ficar escondida. Jesus disse que não se pode acender uma luz e colocar debaixo da cama, colocar debaixo de uma vasilha para esconder a luz. Não, senhores, a luz foi feita para se projetar, para espantar as trevas, para espantar a escuridão. Agora, a menos que você não tenha se tornado luz, a menos que você não tenha recebido a iluminação. Porque se você recebe a iluminação, o esclarecimento de tua mente, você tem que avançar em ideias, você tem que avançar em conhecimento de Deus, e automaticamente você tem que projetar luz. Você tem que projetar luz. E aqueles que estavam em trevas, quando deparam você, se neles tem semente de vida eterna, eles também serão iluminados pela luz, esclarecidos pelo conhecimento que veio dos altos céus. Mas uma boa parte do seu tempo não causará este efeito, porque quem estará tendo em contato com você, trabalhando com você, comendo com você, convivendo com você, não é um terreno apropriado para aquele tipo de semente. E você fica a se perguntar: será que eu perdi meu tempo com fulano? Perdi meu tempo com fulano? Tanto que orientei, tanto que eduquei, tanto que cuidei, tanto que ajudei, fiz o que pude, e a noite de sono e tal, e quando chamava, ia atender, e respondia, e aquela coisa toda. Mas para quê? Terminou em quê? Olha a situação. Vê? Não é fácil a vida de um semeador. Às vezes semeia com lágrimas, com tristeza, com calo em suas mãos, com bolhas em seus pés. Poderia aqui, não preciso citar, vamos dizer assim, detalhes na vida de um trabalhador desse tipo, a ponto que o profeta chega a dizer que 1 hora de pregação corresponde a 8 horas de serviço braçal. Eu não me preocupo se eu tenho o dia todo de amanhã para trabalhar com o que eu vou fazer, mas uma pregação da semana que vem eu já estou preocupado desde agora. Bom, e aqueles que escutam, e aqueles que ouvem, eles podem ser uma boa terra ou não. Verdade. Se eles forem um bom terreno, a semente da vida vai entrar ali, e aquela pessoa vai se tornar um semeador, porque a semente da vida começa a germinar ali. Amém. Meus irmãos, vejam o que nós lemos aqui. Jesus disse: orai, rogai pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que estás fazendo aqui, Jesus? Eu sou um semeador. Quantas pessoas existiam na terra naquele instante do ministério de Jesus? Não sabemos. Centenas? Milhares? Hoje a contagem para esse tempo é uns 7 bilhões de pessoas, né? Aproximadamente. No tempo de Jesus, não sei. Ele só conseguiu 12. Só escolheu 12. Claro que teve mais 70. Mas você percebe que nem estes puderam compreender. Nem estes puderam levar adiante isto. Eles ouviram a palavra com alegria, se regozijaram com o ministério messiânico diante deles, mas aquilo não germinou em seus corações, aquilo não brotou, aquilo não produziu 100 por 1, não produziu nem 30. Se pelo menos produzisse 30%, 30, 60, 100, eles não conseguiram produzir. Vê? Será que Jesus perdeu tempo instruindo aqueles homens
deixar o que Jesus deixou para trás, de ser o que ele era, sendo em forma de Deus, para estar naquela condição como um semeador, no sol, na chuva, sem ter onde reclinar a cabeça, apenas para fazer aquele trabalho. Bom, você observa que neste ministério do Senhor Jesus, no ministério do semeador, ele enviou seus discípulos. Se nós pensarmos um pouco sobre o relacionamento de Jesus com esses que receberam instrução dele, você percebe que Jesus começou a enviá-los para uma missão. E neste envio para uma missão, Jesus estava ali com todo o poder. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você pode perceber pelo registro de São Mateus, do evangelista Mateus, que foi o último ato de Jesus, a última ordenança que ele dá para os seus discípulos. Ele faz isso com autoridade. Em Mateus 28, versículo 18, ele diz: toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra me foi entregue. Você lê na sua Bíblia: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Claro, porque ele fez um trabalho tão bem feito como semeador, que o Pai disse: você pode gerenciar tudo isto, você pode tomar conta de tudo isto. Foi-lhe dado toda a autoridade. E Jesus, já nesta forma de glorificação, não um corpo cansado que não tinha onde reclinar a cabeça, não um corpo cansado limitado a um barco para dormir, mas agora num corpo que ele poderia viajar como num pensamento, em um corpo que ele poderia ultrapassar barreiras, entrar dentro das casas quando tudo estava fechado, e ele simplesmente rompia tudo isto, átomos e moléculas, ou seja o que for. Não havia nada que o separasse, não havia limitação. Ele poderia estar conversando com Pedro e falando para Tomé colocar o dedo na sua ferida e ver que ele era quem ele devia ser, e em seguida sumia dali e já aparecia em outro lado, em outra região, conversando com dois discípulos do caminho de Emaús, ou vice-versa. Não é? A ordem pode estar invertida dos acontecimentos, mas apenas para fazer uma ilustração. É neste corpo já que tinha passado por essa glorificação que Jesus agora envia homens que ainda ficariam no estágio que ele estava antes, quando estava na profissão de semeador, fazendo com que cada um deles também começasse a semear a semente. E disse: ide. Não tem limite agora. O poder que eu tenho, tanto na terra como no céu, é sem limites. Mas bem entendido, o Pai que me concedeu, é-me dado. Então, se foi dado, alguém teve que dar. Verdade. Então ele envia aqueles que ele chamou, não é? Confiou-lhes a missão de transmitir a palavra, de semear a palavra a todas as nações. Tudo aquilo que ele havia ensinado. E disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. O que é isto? Fazei seguidores que também possam se tornar semeadores desta verdade, porque o evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações, e então virá o fim. Vocês conhecem as escrituras e sabem que eu estou dentro da palavra, né? Sabem que estou falando das escrituras. Bom, eles saíram para anunciar as boas novas, que significam, era uma mensagem universal para todas as pessoas, todos os cristãos, ou todos aqueles que são filhos, semente de Deus, mas ao nascerem sob o pecado, com essa natureza terrena, eles esquecem do que são, nunca se lembrarão do que são, a menos que a semente da palavra venha para despertar esse sentimento pelo céu. Então foi dado aos discípulos a incumbência de levar esse alerta adiante e chamar outras pessoas para abraçarem a causa e levar adiante as palavras de Jesus. Então o que acontece? Aqueles homens, eles tinham vivido com o mestre, já conheciam a proposta, a proposta que Jesus deu a eles, e eles se mostraram prontos para atender o convite de Jesus, pois para trabalhar com ele
No reino de Deus você tem que estar disposto. Jesus chegou a dizer assim: olha, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quer você ser um semeador para trabalhar nessa seara? Porque somente semeadores, somente ceifeiros, porque se você planta, você colhe. Se você planta, você colhe. Os mesmos que semeiam, que tem esta, vamos dizer assim, esta capacidade, é como uma mãe de família. Como você poderia vir ao mundo sem uma mãe para te trazer ao mundo? É como a dádiva da vida, o dom da vida, da maternidade. Ninguém pode tirar isso de uma mulher. Veja, do mesmo jeito, a dádiva, o poder que está nas mãos de um semeador, de pegar a semente, ele só faz isto: pega a semente e lança sobre o terreno. Mas se ele não fizer isso, a semente não levará adiante. Ela não irá à frente. Não terá uma próxima colheita, não tampouco um próximo plantio. Então aqueles que semeiam, eles também estarão ali para colher, para a colheita. Então esses semeadores são os únicos, veja bem essa expressão, por terem sido chamados, por terem assumido um compromisso, uma responsabilidade de, com destreza e sinceridade, fazer o mesmo trabalho que o Filho de Deus fez, semear a palavra de Deus. Somente estes podem reconhecer o quanto que isto é sério, Amém. O quanto que é urgente, e somente eles podem pedir ao dono da seara para enviar trabalhadores, porque eles sabem que não conta sozinho, eles sabem que é muita coisa a ser feito, e eles sabem que esta colheita tem que estar madura, e se não houver uma colheita, se não houver um campo arado e pronto para o plantio, com crescimento e chegando à colheita, você sabe como sairemos daqui se esta colheita não estiver madura, se não houver semeadores e colheitadores para levar esta semente e apresentá-la no celeiro pronta para o milênio. Me diga. Então você percebe agora que somente aqueles que são semente de Deus, esses, não importa se é homem, mulher, jovem, não importa, se são filhos de Deus, a palavra de Deus na forma de semente, ou a semente na forma de palavra, vem às suas vidas, e aquilo brota em suas almas, em seus corações, eles se tornam semeadores e começam a clamar também, começam a ser clamadores, intercessores, cheios de amor e de misericórdia pelo mundo, pelas pessoas. Sim, ou eles não poderão fazer o trabalho de semeador. Eu sou semente, eu sou salvo, eu sou eleito. O que é que eu tenho a ver com os outros? Cada um que morra. O semeador não trabalha dessa forma. Não. Ele estará sempre: Senhor, que devo fazer? O que é necessário ainda ser feito? Tem mais alguém? Orai ao dono da seara para que mande trabalhadores. Mas Jesus estava dizendo isso para quem? Para aqueles que também estavam com a incumbência de semear. Só não se preocupa com isto aqueles que não têm nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade com a implantação do reino de Deus. E eu não posso acreditar que é uma pessoa que não se acha compromissado com a obra da evangelização, não importa em qual setor, em qual área da vida humana. Eu não posso acreditar que uma pessoa que não está preocupada, ou que vem para a igreja apenas movido por um sentimento religioso, ou acometido por um espírito religioso, eu não posso entender, não posso crer que uma pessoa dessa possa fazer parte da semente. Pode ser palha, mas não semente, porque aqueles que se tornam semeadores, aqueles que com suas vidas estão mostrando a palavra de Deus, o testemunho de um cristão, de uma cristã, esse sabe o quanto que é urgente. Esse mundo não vai ficar aí para todo o tempo desta forma. Quanto tempo ainda você vai viver? Você espera ainda viver quanto tempo? 10 anos pela frente? 20 anos? 50? Muitos de nós aqui, se vivermos 20 anos para frente, já sabem que vai prestar para que mais? E já passou do tempo. Que o que passa de 70 é o que? Canseira e enfado.
Alguns de nós já chegamos nisso, inclusive, alguns dos nossos irmãos, e sabem que já estão vivendo na tolerância. Verdade. Na tolerância. Claro, daqui por diante se tornará mais difícil, virá mais reclamações, mais choro, e todas essas coisas por algum motivo. Deus permitiu viver até hoje. Mas você vai procurar melhorar de quê? Você vai no médico, ele arruma um pouquinho aqui, dá um remédio ali, mas no outro dia está doendo de novo, e assim vai até que este corpo não possa comportar mais a tua essência. Porque esta essência que está em você não foi feita, ela não existe para estar no corpo velho, acabado, enrugado, sem poder dar um passo adiante sequer. Não, esta essência, ela foi feita para estar nas alturas, na imensidão, ilimitado de tempo e espaço, porque é parte da vida de Deus. Então estamos confinados nesse corpo, estamos confinados aqui em teste por um período de tempo. Então chegará um momento que você vai ter que se compenetrar, vai ter que entender realmente que não adianta a reclamação, não adianta o choro, não adianta amaldiçoar o dia de sua morte, como fez Jó. Não! Você ficará quieto em seu canto, esperando em Deus. Amém. Dizendo, tu conheces todas as coisas. Amém. Tu conheces todas as coisas, eu não sei de nada, só posso esperar em ti. Porque se você não tiver essa certeza, essa segurança, você começará a desacreditar e a blasfemar contra Deus, e daí a pouco, na hora de sua morte, você está mais desviado do que quando você aceitou Jesus como seu Salvador. Amém. Esta é a verdade. Por isso que muitos desistem. Você pensa que morreu crente. Morreu foi um resmungão. Resmungando de tudo e de todos. Parece que todo o aprendizado que teve não adiantou nada. E aí volto às minhas palavras anteriormente. Será que o semeador perdeu o seu tempo? Quem ensinou não valeu? Agora veja. Quando Jesus envia seus discípulos, ele envia os seus apóstolos proclamando que a messe, ou a seara, é grande. Os operários são poucos. Amigos, um trabalho, presta atenção, uma coisa aqui, um trabalho de 100 pessoas fazer, um trabalho que 100 pessoas faria em 1 hora. Em quantas horas farão 10 pessoas aquele mesmo trabalho? Em quantas horas? 10 horas? 15 horas? 20 horas? E isto de trabalhar, cada um dobrado? E se não tiver prazo, tudo bem. Era um trabalho de 100 para 10 fazer. Então vamos prorrogar o prazo. Vocês terão aí 1 mês para fazer, sendo que os 100 faria aí em um dia. Mas nós não temos prazo prorrogado. Não. Tudo tem um tempo determinado. Amém. Tudo tem seu tempo determinado. Deus não vai fazer as coisas fora de hora. Ele fará tudo dentro do que Ele estabeleceu. Então, como pode você saber que a seara é grande? Se Jesus disse que é grande, a coisa é enorme, é grande. Com poucas pessoas trabalhando, perdido no meio de tanta coisa para ser feita. Pequenas formiguinhas, com o mundo inteiro para transportar nas costas. Resultado? Ela coloca nas costas 50 vezes o seu próprio peso, né? 50 vezes a formiguinha coloca. Quantos gramas pesa uma formiga? 5 gramas. Então multiplique isso por 50. O peso que ela coloca nas costas significa que esses trabalhadores poucos, eles estão acarretados de trabalho. Estão acarretados de trabalho. A menos que você não tenha nenhum compromisso com nada. Porque se você for pensar na sua família e saber o compromisso que você tem como um pai de família cristão, você vai ver o quanto que é trabalhoso. Se você é um cristão e apenas você pensar, eu tenho que testemunhar desta verdade aonde eu for, no meu trabalho, seja o que for, você pode imaginar o tipo de estresse que isso gera em cada um de nós. O tipo de estresse que isso gera nos jovens que optam, ou que fazem a escolha para viver como cristão, que escolhem seguir o caminho que Deus coloca diante de si. O quanto que é complicado para eles viver diferente do mundo.
O peso é muito a mais de sua capacidade. O compromisso está além de suas capacidades normais como ser humano, que você sabe a tendência é isso vai ir para um lado e para outro, é balançar como uma gelatina. Quando na verdade nós temos é que estar firme na rocha. Amém. Então como pode nós participarmos disso sabendo que é um trabalho de 100 para 10 fazer? E tem que fazer dentro do prazo. E como pode não ficarmos preocupados? Porque enquanto não é enviado outros trabalhadores para a seara, ou mais soldados para trabalhar, porque pelo menos as armas do adversário não estarão apontadas para um só. Vê? Você sabe como é que os exércitos, no modelo antigo, até mesmo hoje, como é que eles conseguem vencer batalha? Sai ali 1000 soldados, mas já sabem, pode voltar vivo 300. E você acha que os que foram vitoriosos, porque não morreu nenhum? Não, o Senhor já viu aquelas filmagens de guerras antigas? Quando dois exércitos se defrontam, se enfrentam? Os mais corajosos, ou aqueles que são colocados na frente, por obrigação, obrigatoriamente é colocado na frente. Vai primeiro tal pelotão. Você não vai dizer que não, você está ali para causa. Aí você diz, onde eu estou? Na linha de frente da batalha. Uma batalha está rugindo. A maior batalha jamais pelejada. Pense na batalha de Napoleão, pense na batalha de qualquer rei que já viveu. Um profeta de Deus disse, estamos travando nesse tempo esta batalha. A maior batalha jamais pelejada está sendo travada em nossa mente. Onde é que eu estou? Eu vou ficar na retaguarda, sabe? Não é comigo. Quem prega que deve fazer isto, o pastor que deve fazer aquilo, o evangelista que deve fazer aquilo. Que interessante. Que interessante. Como é que você fica nesta batalha? E se o general diz, é tal pelotão que vai na frente, é você, irmão Gleice, que tem que dar testemunho lá no seu trabalho. É você, irmão Júlio, que tem que dar testemunho onde você andar. Eu não, quem sou eu? A carne é fraca. Todos nós somos carne. Verdade. Todos nós somos carne. Carnais. E aí? Quem tem que ir na frente? É os mais fracos para morrer primeiro? Ou os mais fortes para ver se derruba mais o adversário? Depende da estratégia do chefe, Depende da estratégia. O problema é que na batalha do reino ninguém pode ficar na surdina, ninguém pode ficar escondido, ninguém pode ficar na retaguarda. Todos têm que estar na linha de frente, não adianta. Lá só entra soldado, não entra covarde que foge, que se esconde debaixo de defunto, debaixo de cadáver para apresentar a mãozinha depois, estou aqui, e ser aclamado como um herói. Por que você está vivo? Você estava na guerra? Estava. Como foi? Eu matei um bocado. Não matou nada, estava escondido debaixo dos cadáveres, com medo de morrer. Jesus já disse, negue-se a si mesmo, quer dizer, não tenha medo, não fique com medo de morrer, porque de qualquer forma você vai morrer mesmo. Verdade. E se eu te coloquei para ser a linha de frente para receber as primeiras punhaladas, porque eu sei que você pode vir primeiro para o meu reino, você pode passar pelo portal da morte primeiro, os outros ainda têm um tempo de preparação e tudo mais, você está pronto. Porque se fosse dessa forma, Jesus deveria ter preservado os discípulos para estarem semeando até hoje. Se Jesus tivesse dito, nenhum de vocês vai morrer, e cada geração estarão vocês lá, e vocês não vão envelhecer. O povo de Israel passou 40 anos sem envelhecer os sapatos, sem rasgar as suas vestes. Ou a Bíblia mente sobre isso? Eu creio que é a verdade. Amém. Glória a Deus. Agora, isso não quer dizer que as roupas não se sujavam, não. Se sujavam sim. Porque em alguns momentos é dito, diga ao povo para lavar suas vestes e se santificarem, porque é um dia de preparação, vão ter um encontro com Deus no monte. Lave suas vestes. Mas foi dito que seus sapatos não se rasgaram, não se furaram, suas roupas não envelheceram durante 40 anos. Amém. Então esse Deus que fez isso com Israel poderia muito bem ter dito para esses homens que ele escolheu para serem semeadores. Ele poderia ter dito, vocês não
vão morrer. Durante 2000 anos de história, vocês estarão como guardiões semeando a verdade, porque vai vir uma deturpação, o inimigo vai entrar, vai pisar de pé a semente, vai quebrar tudo, vai ficar soterrado e o joio vai cobrir tudo. Mas eu tenho que ter vocês nos cantos da terra aí, pregando e tal, ajeitando, cuidando. Os discípulos estariam vivos até hoje, correto? Mas o que Jesus fez com ele? Mandou eles na frente, justamente para serem os primeiros a morrer. Um decapitado, outro cerrado ao meio, outro enforcado, outro apedrejado, outro queimado vivo, e de todas as formas, outro morreu a palmada, e assim foi. Os primeiros. E nós? Vamos ficar na retaguarda nesse tempo? Não, Senhor. Se tem algo a ser feito, nós temos que estar na linha de frente para fazer. Glória a Deus. Temos que ser os primeiros. Amém. Você percebe uma coisa? Se você continuar o relato de Mateus, no capítulo 10 do Evangelho escrito por ele, e nós lemos o capítulo 9, não é? 9. Nós lemos o versículo 35 ao 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Ok, isso é o versículo 38 e assim termina o capítulo 9. Se você seguir o relato de Mateus, no capítulo 10, Jesus passa a dar recomendações para a missão que eles tinham que enfrentar como semeadores. E é claro que se você é um semeador hoje, e já disse, você não pode ser semeador se você não for semente. Agora, se você não estiver semeando, significa que a semente de Deus não está em você. Porque se a semente de Deus estiver em você, ela não fica parada. A semente, ela é o que transporta, é o meio, a semente é o meio que leva adiante a vida. E a vida de Deus não para. Então, se você recebeu a semente da palavra, automaticamente você começará a ser um semeador. Amém. E se você é um semeador, não importa quem você seja, então aqui estão as recomendações que Jesus dá para os semeadores, tanto lá como cá, tanto no alfa quanto no ômega. Primeiro, no versículo 6 de Mateus 10, ele disse que elas tinham que ir às ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas. Agora me diga, por que eu vou dar uma de crente só na frente do irmão Vicente? Por que eu vou dar uma de crente só na frente do irmão Nilton? E quando eu estou com incrédulos, nenhum sabe que eu sou crente. Se os conheci hoje, aí eu vou viver qualquer tipo de vida. Caí dentro com eles, e ainda tenho uma desculpa: não, vamos fazer, tem um pagão para receber o pagão. Não queira interpretar as coisas, não queira ser um imundo para poder ganhar os imundos. Agora, ame o imundo, se coloque no lugar dele, entenda, compreenda-o. É a única forma de você passar para ele o amor de Deus. Amém. Amém. Viu? Você tem que ir primeiro às ovelhas perdidas. É para estas ovelhas que você tem que mostrar que você tem vida. Uma outra recomendação que Jesus disse: curai os doentes, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. Oh, que coisa! Eu tenho que fazer isso? Sim. Isso é feito todo dia. Isso é feito todo dia, todo tempo. Porque se enquanto eu estiver pregando, o demônio não estiver correndo das nossas costas, deixa eu colocar no meu também, o que é que estamos fazendo aqui? Se a espada do Espírito não for apta para expulsar maus costumes, ferrugem que você adquire, espinho, carrapicho que você adquire por aí afora, demônio de todos os tipos, que faz de tudo para te acompanhar na igreja, para rir da tua cara. Se isso não está sendo expulso, então estamos perdendo tempo pregando a palavra, porque a palavra de Deus é para isso. Verdade. O que fazemos? Irmão, mas sabe, eu estou doente, eu estou com uma dor, aquela coisa toda. Olha, a tua dor não é importante. Nossas doenças não é importante. As contas a pagar não é o mais importante.
Qual é a preocupação que você tem? Qual é a reclamação que você tem? A desculpa que você tem? Não importa qual seja que você apresente agora. Isso não é importante. As pessoas chegam, vêm irmãos conversar conosco, irmãos, aí vai contar dos seus problemas, da sua vida, e do trabalho, e situação complicada no lar. Isso não é importante. Temos que ouvir, sim. Às vezes, se temos uma palavra, conversamos com a pessoa, mas entenda, isso não é a coisa mais importante para você. É tuas lutas, é tuas dificuldades que tu tens que enfrentar, as consequências em que você vive. Não queira se livrar disso, não. Tem pessoas que faz algo errado ou transgride a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, e depois, Senhor, me perdoa, e realmente essas pessoas se arrependem, mudam de vida, se arrependem verdadeiramente, se acerta com Deus, ou se acerta com a quem ofendeu e tudo mais. Mas depois disso, ok, você se arrependeu, recebeu o perdão de Deus, porque Ele é galardoador e justo, Ele está pronto para perdoar os nossos pecados. Sim, e Ele realmente te perdoa e diz: não te preocupe, eu sou puro amor. Isso aqui, o diabo vai continuar te acusando todo o tempo, mas todas as vezes que o diabo colocar essa acusação dentro de mim, o sangue de Jesus Cristo está. Amém. Glória a Deus. Mas, independente disso, não queira você não colher os frutos do seu erro, porque você vai colher. Deus me perdoou, glória a Deus. Mas Senhor, mas por que eu estou assim? Mas por que eu estou assado? Independente, filho. É independente. Você tem que arcar com as consequências do teu ato. Você pode ter feito algo e sofrer por aquilo o resto da vida. Isso não quer dizer que Deus não te perdoou, porque Deus é justo. Amém. E Ele fará o que Ele disse em sua palavra. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados, as injustiças e tudo mais. Amém. Glória a Deus. Mas você vai ter que enfrentar a vergonha, dependendo do que você fez, do ato que você praticou. Você vai ter que algo que deveria ser teu, já não é. Um tipo de vida você poderia viver, aquilo será tirado. Algumas coisas que você poderia adquirir, você já não terá mais. Determinadas pessoas com quem você se relacionava nem olharão mais na tua cara por algo que você fez, por algo que você disse. Isso não quer dizer que Deus não te perdoou. Sim, tua vida está limpa, salvo, justificado, purificado pelo sangue de Cristo. Mas você terá que conviver com a consequência do teu ato. Simples assim. Simples assim. Agora, mortos têm que ser ressuscitados pela palavra de Deus. Se a ministração do Evangelho não fizer isto, porque as pessoas gostam de levar tudo para o lado, vamos dizer assim, cabal, literal, humano, tem que sentir no físico que isso está sendo feito, ou não ver os sinais de Deus. Como podemos ressuscitar mortos? O que é pecado? O Evangelho ensina que pecado é o quê? Incredulidade. Paulo disse: vós, quando estavam mortos em ofensas e pecados, a graça veio e te salvou. Amém. Pode ser uma pessoa que sempre está na igreja, sempre está em reuniões, sempre está ali crente, mas ainda é um incrédulo. Ainda é incrédulo. Bem, e só quando esta pessoa despertar para a realidade é que ela ressuscitará dos mortos. A ministração da palavra, a semeadura da semente é para causar isso nas pessoas, vivificá-las, torná-las da vida. Por isso, lembrando, diz assim: eu prefiro ver uma pessoa arrependida dos seus pecados no altar do que um morto sendo ressuscitado, um cego enxergando, um paralítico andando. Isso eu prefiro ver uma pessoa arrependida dos seus pecados. Porque a ministração do Evangelho, o impacto que ela causa na pessoa, na questão da mudança de vida, provocando nela um novo nascimento, amigos, isso está acima da cura.
Isso está acima de qualquer outro benefício humano que você possa receber da parte de Deus enquanto você estiver aqui na terra. Porque você pode ser curado se até ressuscitar dos mortos e não ir para o céu. Mas se você nascer de novo, for cheio do Espírito Santo, você está selado para o céu. Esta é a diferença. Bom, uma outra advertência que Jesus deu, uma outra recomendação que ele deu para os discípulos em Mateus 10, versículo 8 foi: de graça você recebeu, então de graça você tem que dar. Então você não pode fazer um negócio com a semente. Está vendo? O versículo 13 de Mateus 10, a outra recomendação foi: saudai as casas por onde entrar. Uma outra recomendação foi: se não aceitar vocês, bata o pó dos vossos pés. Foi o culto passado, pregando. Não, o culto anterior ao passado nós pregamos sobre isso. Batei o pó dos vossos pés. No versículo 16 tem aquela recomendação. Ele recomendou prudência. Prudência para os semeadores. Sendo prudente como a serpente, simples como as pombas. No versículo 19 de Mateus 10, ele disse para você não se preocupar com o que falar. Porque se você é um semeador, só o nome já diz, você tem semente. Amém. O que é que o semeador tem no alforje, no bisaco, seja o que for, no bolso? Semente. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Amém. Se a palavra de Deus está em você, por que você vai estar preocupado com o que você vai falar? Jesus disse: o vosso Pai colocará na vossa boca as palavras que você tem de dizer. Amém. A menos que você não seja um semeador. Porque se você for um semeador, então Deus fará o trabalho através de você. Sempre tem alguém por trás do semeador. Porque para começar, alguém enviou ele para semear. E aqui está a resposta dessa última questão, versículo 24. Ele disse que o discípulo não está acima do seu mestre. Todo semeador tem que saber disso. Ele não está acima do seu mestre. E por fim, no versículo 26, ele disse que não tivéssemos medo. Não temas. Não tenha medo. Aí está as recomendações que Jesus deu para os semeadores da sua palavra. Ele sabia o que ele estava falando, o que ele estava instruindo, porque ele era o semeador. E se você está seguindo os passos de Jesus, então entenda, você também tem que ser um semeador, e você tem que ter conhecimento de causa, você tem que saber disso, por experiência própria, você tem que saber se sua vida é uma vida de semeadura ou não. Verdade. Jesus sabia, e ele era o semeador. O profeta disse no sermão Semente da Discrepância, no parágrafo 20, notem que ele disse que os semeadores eram, e também o que era a semente. Primeiro, o semeador era ele, o Filho de Deus, que foi semeando semente. Se Jesus, o Filho de Deus, era o semeador, isto faz o que de nós, seus irmãos, filhos do mesmo Pai? Outros semeadores. Amém. E o semeador saiu a semear. É teu trabalho, é nosso trabalho, semear a vida. Deus nos abençoe. No nome de Jesus Cristo. Soares, você termina? Deus abençoe. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Graças a Deus. Oremos. Amado Pai Celestial, ouvimos a Tua palavra. A semente foi semeada. Quando a palavra ela é falada, ela é expressada, é a semente sendo semeada, Pai. E se tem caído numa terra fértil, que possa brotar, produzir. E Pai, livra-nos de fabricar qualquer tipo de vida
que a nossa vida vivida seja a vida do Senhor em nós. Amém. Te pedimos essa graça a Ti no nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e nos ajuda a ser o que somos, pela graça do Senhor. O Senhor tem feito de cada um de nós, não o que nós queremos, mas aquilo que combina com a Tua palavra. É o cumprimento de Tua palavra. Por isso te agradecemos pela Tua palavra, pela semente semeada. Ó Pai, que esse terreno fértil possa receber esta semente e que essa semente possa germinar nesta vida. Ó Deus, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Nos ajuda, ó Pai, a cada dia mais que vivemos neste mundo, ser um exemplar, ser um embaixador do Senhor. Amém. Nos ajuda, no nome de Jesus Cristo. Ajuda meus irmãos, minhas irmãs. Meu Deus, cura os enfermos nesta hora, Pai. Aqueles que estão necessitados de uma bênção, de um trabalho, meu Deus, de uma cura. A cura está na palavra. Tudo está na palavra. Ajuda a nossa simples fé nesta hora. Meu Deus, ser vigorada através de Tua palavra. No poderoso nome de Jesus Cristo te agradecemos e te pedimos essas bênçãos, Senhor. Leva-nos de volta aos nossos lares. Abençoa os nossos irmãos que têm acompanhado, Pai, através da internet. Eu creio que meu sobrinho acompanhou ali em Itapuí. Pai, o Senhor o ajude, o abençoe aquela família, aquelas pessoas ali, ó Deus. A minha mãe que está ali, meu Pai. Senhor, tenha misericórdia. Colocamos diante de Ti as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Abençoa um outro. E até a próxima, se Deus quiser. Graças a Deus.